Qualquer lugar que você trouxer o seu drone, qualquer posição que você trouxer seu drone no stick, ele vai trazer o drone para você. Home lock. Qualquer posição que você travar o home lock, não importa se ele está apontando para frente, para o lado, para a direita, para a esquerda, você vai puxar o stick para trás, ele vai até você. Isso facilita bastante quando você não conseguir vê-lo. Né? Enfim, não dá para entender nada falando, né? Realmente só vendo. Realmente. O que acontece? Eu estou com o equipamento aqui. As costas dele, pô, Jiraiya, Thundercat. Eu estou aqui com as costas do equipamento. Está na minha frente. Estou trabalhando com ele, tá? Estou aqui pilotando. Trabalho no leme. Joguei o leme um pouquinho aí para a esquerda, ele virou para cá. Para a direita, esquerda, desculpa, ele virou para cá, correto? Quando eu jogo para frente, ele vai para onde? Ele vai para lá. Renê, tá? Léo, lembrado do curso lock? Sim. Tá? Jogo para frente, ele não vai para lá? Uhum. Se ele tiver assim, eu jogar para frente, ele vai para lá. Sim. Aí, eu estou no modo normal. Aí eu bato o curse lock. O que significa curse? Curso. O curso é uma orientação, tá? E isso a gente chama de orientação inteligente. Ele vai travar o norte do equipamento. Qual é o norte do equipamento? Aqui. Lá, tá? Ele travou o norte do equipamento para lá. Então lembre-se que o norte dele sempre vai ser para cá. Bati o curse lock. Ou, nos voos inteligentes, selecionei curse lock. Aí, estou voando e o drone ficou assim. Ele não travou o norte? No meu rádio, qual é o norte? É o para frente, né? E ele tá assim. Quando eu colocar para frente, travei o curso lock, ele vai para onde? Se ele tiver assim, toda vez que eu colocar para frente, o curso dele está travado no momento que eu selecionei curso lock e a posição dele. Ele está assim, voando normal. Selecionei curso lock. Beleza. Quando o norte dele travou para lá. Aí o drone, tô voando, o drone está assim. Quando eu botar para frente, ele vai para onde? Pra lá. O curso dele vai ser travado no momento que eu bater o curso lock. Lock, travar, curso. Então ele travou essa orientação dele, tá? É diferente de curso lock. Lock é travar e home, casa. Quando eu decolo com o equipamento, a gente trava, a gente calibra o compass primeiro, correto? E depois ele vai marcar o home point. Qual é o home point dele? Aqui. Estou voando com o equipamento. Ele está lá embaixo. Aí eu bato o home lock. Quando eu trouxer para trás, ele vem para onde? O home lock não está aqui? O home point não está aqui? Ele vai vir sempre para cá. Independente da posição dele, se eu puxar para trás, ele vem para cá. Correto? Independente da orientação dele. Normalmente, se ele está assim, sem bater nenhum IOC, orientação, controle de orientação inteligente, né? Sem bater o home lock ou curse lock. Se eu jogar para trás, ele vai para onde? Para cá. Se eu botar para frente, para cá. Se eu botar para esquerda, para cá. Se eu botar para direita, para cá. Beleza. O home point dele tá aqui. Eu não marquei o home point aqui. Bati o home lock. Ele tá assim. Quando eu botar para trás, ele vem para onde? Para cá. Ok? Lembra, você depende do point, se for no Lit ou no DJI Go. Todos dois, DJI Go. No DJI Go você vai marcando os pontos de interesse e ele vai... É o waypoint. Waypoint. Renê. Você vai estar determinando uma área Ah, sim, ele vai... para que ele faça um círculo dentro do raio que você determinar e ele vai estar fazendo isso automaticamente. A gente costuma fazer isso, tenta fazer isso manual, não é fácil. Ele marca o ponto, você marca o ponto, determina o raio e ele vai fazer o curso na velocidade que você determinar automaticamente. Orientação horária ou anti-horária. Por exemplo, eu tenho aqui uma torre, eu tenho uma montanha, vamos fazer na árvore. Estou com o equipamento aqui, vou subir para qualquer função inteligente, qualquer voo, eu subo mais de 6 metros, no mínimo. No mínimo, No 10. mínimo. Já pede 10. Dependendo, se ele perceber que tem algum obstáculo, ele te pede para você subir mais. Mantenha um padrão, tá? vai no mínimo Vocês vão No ver mínimo no software, no DJI Go, o melhor momento de fazer isso. Normalmente 10, 11 metros. Subo. Subir.
Tô a 10 metros, 10,5, 11. Bato a chave do P pro F, correto? No Phantom 3. No Phantom 4, eu tenho o botãozinho ali para poder selecionar os tipos de voo. A gente vai ver isso. Beleza, eu quero POI. Eu quero voar em volta dessa torre, tá? Seleciono o POI. Primeiro, que nem um compasso, marco o local, que é o topo do POI, do ponto de interesse. É aqui o topo, não é? Posiciono o drone aqui. Simples. Marco o compasso. Segundo momento, o raio. Definir o raio. O ponto de partida aqui é aqui. E o raio, start. Ele vai ficar rodando com a câmera em volta desse ponto de interesse. Ou para um lado, horário, ou para o outro lado, e na velocidade que vocês quiserem. Ele pode ir muito lento, pode ir rápido. POI, ponto de interesse. Posso botar ali naquela árvore, ele fica rodando a árvore sozinho, na mesma altitude. Waypoint, era o que o Léo estava falando. Léo, waypoint. Eduardo, só fazer uma pergunta. Sim. Se você mudar de altitude, ele fez esse aqui, mas agora eu quero que ele faça aqui. Aí você vai ter que remarcar. Outra coisa. Um detalhe que tinham me falado antes, que eu pensei que não podia, eu descobri que podia, você pode marcar o ponto aqui em cima e é realmente uma torre, tá? Ou uma chaminé grandona de uma indústria e tal. E você, aqueles reservatórios, né? Você marca aqui em cima e quer que ele rode por aqui. Aí você vai dar o raio descendo. E é possível, tá? E ele fica, ó, rodando em volta daquele local, certinho. Agora, para marcar o POI, necessariamente você tem que estar acima dele para Sim, o ponto mais alto. sim. Mesmo que seja, por exemplo, uma região. O ideal é que você bote a aeronave em cima do local. Sim, mas por exemplo, se eu vou fazer isso em relação a uma chaminé, a chaminé estiver operando, eu não vou conseguir fazer É difícil. isso. Ele vai jogar o drone longe. Joga lá em cima onde a fumaça não chega, desce com ele. Por coordenada ele não faz. A gente tem dois modos, né? Tem um modo que você vai com o Waypoint. drone, marca os pontos que você quer que ele vá, né? Como por exemplo assim, eu quero fazer uma filmagem, quero filmar ali aquele galo, depois quero ir ali naquela árvore, quero dar a volta na torre. Então você vai marcando os pontos com a aeronave, depois volta com ela, starta, ele vai fazendo na velocidade que você queira, né? A velocidade aí a gente só vai controlando a câmera, para facilitar. E a gente pode marcar no mapa do GPS. A gente vai marcando com o dedo lá no mapa do GPS, starta na velocidade e manda ele ir sozinho. A vantagem disso é que ele vai sozinho e a gente só vai controlando a câmera, para cima, para baixo. Perfeito. Então, Ou complementando no o que... Phantom 4 Pro, né? A gente também tem a condição de controlar o zoom agora. Boa, coisa que eu não tinha antes. Não tinha antes. Complementando o que o Léo falou, vou colocar a diferença do DJI Go pro Lite. Eu vou marcar o waypoint. Eu quero que esse monte, aquele monte de lá e esse monte daqui, tá? Quero que o drone vá até lá e volte até aqui. Beleza? Quero que ele filme aqueles pontos. Quero que ele vá sozinho. A DJI Go pensando, a DJI pensando na segurança, faz com que você decole, tá? No mínimo a 10 metros, vá até o ponto, marque o ponto, pum! Waypoint 1, beleza. Vá até o ponto 2, pum! Ponto 2, waypoint 2. Pode ser uma altitude maior ou menor. Vá até o 3, pum! 3, vai até o 4, 5, 6, 7. Você vai até lá e vai apertando o botão. Pum, A pum, pum. marcação, só complementando a marcação de voo, quando você vai estar voando, ele vai marcar naquela altura que você parou. Isso. Tá. Então você marcou os pontos, traz ele de volta, finaliza e manda executar. Vocês podem favoritar para posteriormente fazer sozinho. Mas vocês têm que decolar, permanecer no alto para mandar iniciar. Por que a DJI falou, exige que a gente vá até os pontos e marque? Para não fazer o voo autônomo, que foi proibido. Então, a DJI e o DJI Go tem que fazer dessa forma. O Lite, A gente pode marcar no mapa GPS, aí já é diferente. Lembra que eu falei da diferença do DJI Go, que a altura que você está é a altura que ele marca? No Lite, a gente tem que marcar a altura, né, de cada ponto que a gente vai lá, clica lá no mapinha, né? Pra onde a câmera vai mapazinho olhar. do Google, para onde ele vai estar posicionado e mandar executar. e mandar executar. Antes de mandar executar tem a velocidade. A gente pergunta em qual velocidade que ele vai
ele vai fazer essa execução. Ele decola sozinho, faz os pontos sozinho, volta e aterrissa sozinho. É da DJI? Não, é um concorrente. Quem tem Phantom 2 pode baixar o Lite for P2 para Phantom 2, que tem os recursos que o DJI Go para o Phantom 2 não tem. Então o Waypoint serve para ele fazer os voos autônomos, sendo que pela DJI eu tenho que ir com o drone lá e marcar. Pelo Lite ele vai sozinho. Por que? Por segurança. Se você marcar sozinho no mapa, pode ter uma árvore, um monte, um fio, um edifício que vocês não estão vendo de cima. E aí vocês decolam, ele faz sozinho, bate no edifício e pronto. Quando você faz na mão, você é obrigado a ver o local para poder marcar. Isso então é um aspecto de segurança. Você consegue salvar essa rota, né? Salva a rota. Consegue. Tá? Outra coisa, só um adendo, no Phantom 4 Pro, ele desvia desses obstáculos. Ele desvia em parte. Já teve vídeo na internet que o cara colidiu. Eu não acredito que ele desvie de um fio. De um fio, é muito pequeno. Depende do tamanho do obstáculo. Como por exemplo assim, se tiver aquela árvore ali ele passa, sobe da árvore e vai embora. Isso aí. Qual o nome do programa? Lite, L-I-T-C-H-E, Lite, tá? Perfeito. Waypoint. Follow me. Significa o quê? Me seguir. O que eu acho interessante, vocês em uma autoestrada, livre de fios, sei lá e tal, ou com fios, vocês decolam, jogam o drone lá em cima, sendo que tem que ter Internet. o GPS, tá? Ele vai seguir o Controle. o controle, o rádio, o RC. rádio Geralmente controle. ele segue nem o controle, ele segue o dispositivo que está ligado no controle. Perfeito. Pela E- coordenada de GPS. Exatamente. Então vocês botam o equipamento lá em cima, tá dentro do carro, ele vem acompanhando. Mas se falhar o dispositivo, ele para no ar. E se por um acaso o dispositivo voltar, ele vem voar. Tá? Então, Já no teve- caso, eu posso deixar o controle e ir com o celular e vai seguir o celular? Não, tem que estar Ou não? Os conectado. dois no- juntos, Ah, tem que tá. estar conectado. senão- Não, mas aí já pensou, vai seguir o celular e depois tem que voltar para pegar o Só controle. um adendo também no Lite, você pode usar 2 celulares. É um Lite Free que tem, que você coloca lá, tem que ter internet também. Aí você pega o código, joga no outro Lite, ele vai seguir aquele outro celular. Aí tu bota no bolso e vai embora. Tá, Legal, isso eu Aí não pode sabia. largar o controle. Pode deixar com o copiloto o controle. Legal. Mas o que eu aconselho? Estudar, tá? Fazer teste antes. Isso. Sempre ir para um local como esse aqui. Não é o melhor dos locais, mas mesmo assim vocês têm que tomar cuidado porque Mas a internet é utilizada para quê, na verdade? É para dar o retorno de comunicação da coordenada? No caso desse Lite, é para jogar as coordenadas desse celular que está sendo seguido com outro dispositivo que está porque controlando. o celular não tem a opção de minha localização. Sim. Ele manda a coordenada do GPS de um para o outro. Isso. Internet. Se por via internet, então, cara. Porque o controle ele está se comunicando diretamente com Aeronave. com a aeronave. Ele não utiliza essa comunicação que ele está com a aeronave, ele tem que utilizar a internet? Tem. O que acontece aqui? A comunicação do controle com a aeronave Sim. de alguns Via rádio. aeronaves é 2.4 ou 5.8. Se eu não me engano, o 3 e o 4 é 5.8. Aham. Eles têm duas comunicações. Ah. Então, essa comunicação com a aeronave é diferente da comunicação da internet do tablet. Tá. O pessoal até confunde que tem alguns controles que conectam no tablet via Wi-Fi, sem o cabo, né? Aí o pessoal às vezes confunde essa conexão com a conexão da aeronave. É diferente, é separada. Entendi. Justamente para não dar interferência. É. Tá. Aí o Lite, ele manda a coordenada desse celular via internet para esse aqui, que passa por controle e joga lá para a aeronave. Ah, entendi. Então, pessoal, perfeito. Eu aconselho estudar um Lite numa segunda etapa, tá? O foco da nossa instrução é o DJI Go, tá? Mas o Lite a gente já está mostrando, fala, pô, existe Lite, ninguém nunca falou nisso. Então a gente está fazendo um comparativo, tá? Beleza. Waypoint. Follow me. Tracking. Cadê o Bruno? Bruno falou bem da outra vez. Tracking. Vamos lá, Bruno. O tracking, você vai levantar voo, olhar pelo visor da câmera, escolher o ponto que você quer que o seu drone acompanhe, por exemplo, uma pessoa, ou então até pode ser esse exemplo do carro, mas aí tem a questão do reconhecimento. Por exemplo, levantei voo, mirei minha câmera numa pessoa que está ali, eu vou fazer um retângulo em volta dessa pessoa, desse objeto. Como se fosse selecionar no computador, uma seleçãozinha. Arrastei, selecionei, formei um retângulo verde em cima do objeto
dei ok, ele já tá seguindo, na altura que eu deixei o meu drone. Mas se o cara tiver com uma blusa verde numa grama verde, vai dar problema. Vai dar ruim. E não pensa que é perfeito, que às vezes dá erro, e tem vezes que não funciona. E tem realmente que estar numa altitude, não pode estar muito próximo, não pode estar muito longe. Vocês têm que se adaptando de acordo com a mensagem que aparece. Não são todas as vezes que funciona. A maioria sim. Em alguns locais sim, outros locais não. Então, lembrem desse detalhe. Só que o tracking não necessita do rádio para seguir. Correto? Tap to fly. Só o Sim. track do Lit funciona melhor do que do DJI Go. É a mesma funcionalidade, mas ele tem um reconhecimento melhor. Esse caso aí da grama com blusa verde, ele dá uma reconhecida melhor. Então, os algoritmos aí do LIT, né? Muitas das vezes são melhores do Eu acho que o DJI Lit, Go. cara, foi alguém que saiu lá da DJI Go e E montou esse. produziu. Acredito também, que fez um trabalho um pouco mais limpo, né? Tava no gancho. Bruno, tap to fly. Bom, o Tap to Fly eu vou levantar meu drone, tô olhando pelo meu visor da câmera, vou escolher um ponto. Eu quero que o meu drone voe daqui, vamos supor que aquela torre de transmissão ali seja só um poste. Eu quero que meu drone voe até lá. Eu vou clicar, Esbarre no poste. sem esbarrar, eu vou clicar lá, botar o meu drone para ir. Cliquei, selecionei meu ponto, botei Go, o drone ele vai até a localização que você colocou. Só tem que tomar cuidado por causa do plano de referência dele, X e Y, porque na hora que você clica, às vezes ele identificou um pouquinho antes, um pouquinho depois. Peraí, você clica aonde? No mapa. Na No tela, mapa? não, na câmera. Você tá olhando aqui a imagem. Ah. Eu tô olhando aqui essa paisagem. Aí eu tô vendo aqui a paisagem, aqui tá aqui na minha... Eu bato no meio da paisagem. Se eu bater no meio da paisagem, não vou selecionar aquela árvore ali? Ah. Beleza, quando você der gol, ele vai, só que ele vai devagarinho. Ele vai na direção de onde você clicou no meio da tela. Eu vou clicar na minha paisagem. Plum. E ele, se tiver no chão, ele começa Não, a pegar não. uma altura? No Como é ar, que é isso? no ar. Ah, no alto, de onde ele tiver, ele vai. Sempre depois que decolou. Ok? Tá. Esses são os voos inteligentes, beleza? Então vamos fazer agora alguns testes com os equipamentos, ver como é que tá. Vamos fazer alguns exemplos e a gente vai rodar rapidamente em grupo para poder fazer. O Léo tá com equipamento, tá vindo outros equipamentos, também tem um P3 aqui que tem essas funções. Vamos executar todas para vocês verem. O que vai ser? Tá? Pela quantidade, como eu joguei a informação para duas turmas, tá? A turma 1 e essa turma 2, que é a 56